Para mim falar aqui hoje, eu nomeei assim algumas mais importantes, alguns aspectos assim que vocês são primordiais para vocês irem para pôr em prática mesmo. Então, está no canteiro de obras, está no escritório, vai fazer uma avaliação e vistoria. Lembrando que o técnico de edificações, ele assina laudos, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao que a gente vai fazer nos nossos comentários, nas nossas conclusões dos laudos. Sempre estou falando para vocês, você não pode falar, essa execução desse pilar, a execução dessa concretagem, com os funcionários subindo, está errada. Não, vocês vão dizer a execução não atende a norma X, no item que diz respeito à cláusula C. É dessa forma que a gente faz um relatório técnico, tá? Quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar. Eu posso estar detalhando mais para vocês. Então, a NR5, ela abrange muita coisa. Primeiro, o nosso CIPA. Então, tem muita gente que leva até apelido de cipeiro que a gente fala. Por quê? Porque é gente que gosta mesmo de estar envolvido, tá? Geralmente, chefe não gosta do pessoal do CIPA. Por quê? Porque se acontece qualquer acidente, na hora você tem que comunicar o Ministério de Trabalho e Emprego. E na hora você tem que comunicar o pessoal da SESMET, que eu vou falar para vocês, que é o pessoal da saúde ocupacional. Por quê? Dizendo, olha, aquela rampa que foi feita daquela forma, aconteceu um acidente assim. Aquele fio ali que estava jogado, faltou a manutenção dele. Então, imediatamente, isso tem que ser reportado, tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Delegacia Regional do Trabalho, quanto para o seu gestor e quanto para esse pessoal da SESMET, né? Então, é isso. O pessoal da CIPA vai aparecer, a gente vai falar aqui na frente, que é como é que a gente compõe a CIPA. Então, por exemplo, o que é essa CIPA? Ela faz parte, diz do que se trata a NR5. Tem objetivo, constituição, organização, gente... Não dá para falar sobre tudo, a gente vai pegar simplesmente uns exemplos aqui para vocês. Então, a CIPA nada mais é do que Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual o objetivo? Sempre vamos falar em prevenção de acidentes do trabalho, todos aqueles itens que eu passei para vocês. Quem que está vendo esse desenho aqui no meio? Vocês estão conseguindo ver esse desenho aqui no meio? O que aparenta ser para vocês, gente? Quem que pode responder? Uma planta, professor? Isso, exatamente. Exatamente, é uma planta, não é, gente? Mas é justamente um instrumento que a gente tem dentro da nossa CIPA que deve ser feito. Por exemplo, tem uma cozinha principal que todo mundo vai lá bater papo, tomar um tereré, tomar um lanchinho. Tem um corredor ali na indústria que todo mundo passa e para, ou tem um pessoal lá fora que vai fumar. Então, esse chama-se, gente, mapa de risco. Esse mapa de risco, ele é muito importante. Então, ele tem que ser fixado em vários lugares do trabalho, do ambiente de trabalho, para que todo mundo já permita uma fácil e rápida leitura. Você já bateu o olho, você já conhece as corzinhas mais ou menos, né? Então, você tem uma identificação visual rápida e prática ali. O sujeito precisa ficar lendo aquele texto cansativo, né? Então, antes de continuar com a CIPA, eu vou ter que parar um pouquinho, abrir um parênteses desse mapa de riscos aqui. Vocês mesmos já podem elaborar. Eu vou estar consultando melhor se vocês podem estar assinando também o mapa de risco, tá? E o que é esse mapa de risco? Ele diz respeito... Vocês lembram na aula passada que a gente falou dos agentes? Esses agentes estão contidos aqui dentro, que é o agente físico, aquele de calor, aquele dos gases, aquele da radiação, né? E aí ele é dividido como? Primeiro por cores e também por tamanho dos círculos. Então, quando o círculo está pequeno, o risco não é tão grande. O círculo médio é mais ou menos. E o maior, aí, minha filha, sai de perto porque vai estourar tudo aí na frente da gente, tá? Então, isso é uma pergunta muito boa para vocês fazerem para os entrevistados, né? Se eles já fizeram mapa de risco, se eles consideram importantes, onde são os locais que eles já puderam experienciar essa prática, né? Isso é muito interessante, tá, gente? Então, lembrando que aqui primeiro a gente viu aqueles monte de agentes químicos, físicos, calor, radiação, etc. E aqui nós vamos ver dentro do mapa de riscos, o que são esses riscos? São o ergonômico, vocês estão vendo aí, o mecânico, o físico, o químico e o biológico.
E a partir desses 5 riscos, nós vamos detectar a intensidade. E quem que pode estar vendo tudo isso, gente? Quem é o engenheiro de segurança do trabalho? O técnico, ele sempre vai ser o braço direito do engenheiro. Então, o técnico de segurança do trabalho vai estar auxiliando o engenheiro de segurança do trabalho, que vai compor a SESMET, que vocês estão vendo aí, que é justamente esse sistema de engenharia de segurança de tudo do trabalho. Então, o que é mapa de riscos? Eu falei para vocês, é uma representação gráfica de um conjunto de fatores de riscos, que são esses 5 riscos aí, tá? Então, uma das ferramentas mais utilizadas na segurança do trabalho, ela é obrigatória. Por quê? Porque quando você iniciou a obra, você vai comunicar quem? Você vai comunicar a Delegacia do Trabalho. E ele vai te pegar de surpresinha ali para te fazer o quê? Uma inspeção. Eles passam, sim, eles olham se o pessoal está todo mundo fechado, eles olham também equipamento de segurança, eles olham tudo, tá? Então, indo para o nosso mapa de risco, começando, simbologia das cores. Então, a gente tem a cor verde, que é os físicos, vermelho, os químicos, marrom, biológicos, amarelo, ergonômico, azul, acidentes. Gente, isso dá um TCC muito bom. Como pode ser o TCC? Vocês entrarem aí dentro de umas, 2 indústrias, dentro desse mercado grande aí que foi construído aqui da UANA, e fazer um checklist. Vocês estão seguindo tal coisa? Vocês têm aqui uma CIPA, né, uma comissão? Vocês têm um pessoal que é brigadista, né? Vocês têm a SESMET? E assim por diante. Isso é um TCC bacana, tá? De vocês fazerem essas visitas, essas orientações, propor uma palestra como objetivo específico. Estou vendo já vendo o TCC. Então, quando o círculo está grande, ele é elevado, quando ele está médio, pequeno, pequeno. Então, por exemplo, um exemplo, ruído, calor, frio, pressões, esses são os físicos. Os químicos, poeiras, gases, vapores, essa segunda palavrinha, não sei o que é, névoas, neblinas, etc. Os biológicos, gente, fungos, vírus, parasitas, Covid, né? O nosso Covid. Ergonômicos, voltando a falar, que todo mundo acha que ergonômico é só uma poltrona, ergonomicamente correta. Não, ele é um transporte manual de carga, às vezes o pessoal ali está levando o cimento de qualquer jeito, né? Está fazendo, por exemplo, um transporte de uma carga assim. Então, tudo isso é visto pelos ergonômicos também. O chão de fábrica se está limpo, o banheiro se está limpo, a cozinha está limpa. E os acidentes são as iluminações adequadas, os incêndios, eletricidade, etc. O que mais? Aí a gente vai entrar em outra classificação dos riscos, tá, gente? Que é muita coisa aqui para falar para vocês. Então, por exemplo, se eu sei que o meu risco físico é da cor verde, o que vai ser? Ruído, né? Vibrações, radiação. O vermelho, o que pode ser? Poeira, fumos, névoas, né? O tal de você fumar em ambiente de trabalho. Aqui ele está mais separado. O azul, riscos de acidente, quais que são? Uma máquina de equipamento sem proteção, né? Uma ferramenta inadequada que foi jogada ali, defeituosa, tanto acidente que tem em obra, quando o prego está para cima da madeira, e assim por diante, tá? Aqui está tudo separado aqui. E quais são as responsabilidades dos membros da CIPA? O gestor, é o que eu falei para vocês, não gosta muito do cipeiro, porque na realidade o cipeiro, ele vai estar dedurando o que está inadequado no ambiente de trabalho, né? Então, ele já está... isso é muito sério, tá, gente? A comissão da CIPA, ela é toda um edital, ela é toda passo a passo mesmo. Você tem que seguir a norma. E se você não seguir, o Ministério do Trabalho vai lá te dar uma multa muito boa, te embarga toda a tua produção e para com a produção enquanto você não estabeleceu os procedimentos que são pedidos pela norma, tá? Então, se você entrar na NR5, você vai ver que o item 5.19 diz respeito a quem pode ser o presidente, o vice-presidente, os membros da equipe, tá, gente? Então, como que você pode colaborar com a gestão da CIPA? É o que eu falei para você. Se você tiver um acidente, você tem que avisar a CIPA. Por quê? Porque daí a comissão vai lá e faz uma investigação. O que está de errado? Faltou manutenção, as instalações estão inadequadas, as instalações dessa rampa aqui não está atendendo às normas, né?
Se a pessoa adoeceu por causa do trabalho, também tem que avisar a CIPA, porque às vezes o ambiente está o quê? O ambiente ele está com aquele problema de ler, não está usando aquele teclado correto, não tem aquele apoio nos pés, né? Ele tem que parar, fazer umas ginásticas ocupacionais também, tem que fazer. Também o ambiente urbano, né? Um bom ambiente urbano, porque sem aquela falta de urbanidade, a pessoa vai ficando doidinha, né? Estressada e depressiva, tá? Então, se você também viu uma situação de potencial acidente que comprometa a saúde desse trabalhador, você tem que dedurar nesse caso, tá, gente? É uma coisa muito séria essas instalações. Então, só para terminar, gente, e qual que é a empresa que precisa de uma CIPA? A partir de 20 funcionários tem que ter uma CIPA, tá, gente? A partir de 20 funcionários, tá? E o que diz a norma? Gente, não vou ficar lendo norma chata aqui não, tá bom? Mas ela deve constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. Então, por exemplo, quem que tem que fazer tudo isso? Empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista. Tem mais de 20 funcionários, você está lascado. Você tem que fazer toda essa burocracia, tá, gente? Agora, quando vocês visitarem aí um órgão grande, um supermercado grande, vocês podem chamar o gerente lá, ele não vai gostar muito, achar que você está vigiando, mas fala com uma pesquisa do seu trabalho, né, do seu curso, e que você gostaria de saber como que a CIPA é formada, porque tem que ter reuniões periódicas, a comissão dura 1 ano, né, e tem tudo isso, tá bom? E quem pode fazer parte da CIPA? Aí é que tá. Então, por exemplo, tem os grupos aí. Tem o número de empregados. Esses grupos, essa CIPA, por exemplo, os membros, ou ele pode ser designado, ou ele pode ser eleito. Designado quando é até 20 funcionários, aquela empresa menor. Agora, quando é uma empresa grande, ele deve ser eleito. Então, monta-se uma chapa, que nem nós aí no IF, né? Que a gente monta chapas e vamos ver quem ganha. Então, por exemplo, se eu tenho um número de empregados, né, de 9 a 19, eu não preciso, tá? Não preciso. Se for de 20 a 29, eu preciso de um eletivo e um suplente, que se acontece alguma coisa, eu tenho que substituir. Esse C24 é a determinação do grau de risco. Se eu tenho ali também, aí de 20 a 29 também. Quando chega aqui, ó, quando é mais de 1.000 funcionários, olha como aumenta também. Por quê? Porque a gente fala que quanto maior o ambiente de trabalho, maior o risco, então tem que ter CIPA. E se eu tenho, por exemplo, 2 atacadão lá em Aquidauana, eu tenho atacadão na mesma cidade, por exemplo, né? Eu tenho que ter 2 CIPAs, tá? Mesmo que for na mesma cidade. Então, cada prédio, cada empresa ali, a filial tem que ter outra CIPA diferente e presente para poder estar fazendo esse gerenciamento. Outra coisinha, como constituir essa CIPA, aí é muito burocracia, tá? Tem que ter publicação e divulgação de um edital, divulgação dos inscritos, uma eleição, elaboração de ata de eleição, toda reunião com ata. Eu já participei de CIPA, já. Numa empresa grande, não foi aqui que eu participei, uma empresa em Ribeirão Preto, muito tempo atrás, very long time ago, e é uma burocracia, tá? Mas vale a pena, tem treinamentos, chega equipamento novo, a gente faz treinamento, você começa assim, você tem muita vivência administrativa também, não só administrativa, mas a termos de segurança do trabalho e normas, né? Então você fica muito por dentro aí, né? Desse passo a passo, e você tem que seguir, onde que está escrito tudo isso? Na NR5, você tem que seguir todo o passo a passo de edital, etc. O que é muito interessante que eu trouxe aqui para vocês é o que diz respeito o grau de risco. Então, por exemplo, pelo grau de risco, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma obra, vamos falar de obra. Eu tenho uma obra, ela está com 60 colaboradores lá, de todos que eu tenho, né? Um mestre, 2 engenheiros, 2 técnicos. Então, técnico de edificações. Então, eu estou com 60 colaboradores. Então, eu venho aqui nessa tabelinha. Então, eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar, enfermeiro e médico do trabalho. Quando eu tenho esses asteriscos aqui, ele quer dizer que é um tempo mínimo parcial de 3 horas, tá?
Então, vamos lá. Se eu tenho, nesse caso aqui, primeiro, é o mínimo de 3 horas uma vez por semana. Fica mais complicado aqui, se eu tenho de 500 a 1.000, que eu já trabalhei numa obra grande lá na usina Porto Primavera, já falei para vocês, então eu já preciso de, vamos ver aqui, eu já vou precisar aqui de uma presença mais, né, tá vendo aqui tem um asterisco, né, então eu vou precisar de 3 responsáveis aqui, esses profissionais, e pelo menos 3 horas aqui, e aí já vai aumentando, tá, gente? Então, acima de 5.000, aí a coisa aperta mesmo, tá? Isso acontece na realidade? Isso acontece na realidade. Porque quando vocês, quem fizer engenharia, arquitetura, for fazer medição de obra, primeira coisa que você pergunta na obra, né? Por quê? Aonde que ele vai, o técnico de segurança do trabalho, se ele for fazer uma visita de uma vez por semana, gente, perguntinha para vocês, aonde que ele vai deixar também, claro, bater o ponto dele, mas aonde que ele também pode deixar registrado? No diário de obras. Então, ele vai lá no diário de obras, ou o próprio mestre, ou o próprio engenheiro escreve, visita do técnico de segurança do trabalho por 3 horas, verificou as instalações da escada, verificou as instalações da concretagem, pessoal muito da betoneira, sem o protetor auricular, direto na betoneira, e assim por diante. Então, ele vai deixar isso registrado. E depois ele manda um documento também para o gestor, ele documenta tudo isso, que no final da obra também, ele também vai entregar esses documentos, tá, gente? Então, isso é o mapa de risco que a gente viu. E dando uma respirada aqui, para a gente voltar na nossa CIPA, a gente também tem dentro de tudo isso o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Professora, mas não para de falar tanto nisso, gente, não para, viu? Vou falar uma coisa para vocês, tem muita coisa desse nosso conhecimento, tem muita teoria. Para vocês agora que estão entrando nessa área, se vocês já começarem a mudar o olhar de vocês, ir numa obra, ou ir numa construção, ou ir numas instalações novas aí de uma indústria grande, vocês já vão estar verificando se eles estão tratando disso, né? Por isso os capacetes de obra, porque é uma coisa séria, tá? É uma coisa séria. Então, esse programa de controle médico e saúde ocupacional, o que ele tem que contemplar, né? Ele faz o quê? Alguém aqui já trabalhou de carteira assinada, gente? Algum de vocês? Vocês já trabalharam? Alguém, gente? Não, professora. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês vão ser fichados, trabalhar. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês conseguiram ter um edital para terceirizados num novo fórum aí, acho que é de Aquidauana, construiu um fórum, não foi? Em Aquidauana? Onde que foi, gente? Uma obra nova aí. Bom, vocês entraram nesse edital. Imediatamente, vocês devem se dirigir a um médico de segurança do trabalho que vai mandar para fazer uma receita dizendo que vocês estão aptos para entrar naquele trabalho. Então, isso se chama um exame admissional. Pode ser que a tua empresa, ela vai te requerer um exame periódico, quando você teve férias, quando você teve qualquer coisa de retorno ao trabalho. Então, quando a empresa é bem séria, ela segue todas essas normas, é pedido tudo isso, tá? O que mais? Mudança de função, demissional, tudo que você tem que fazer, você tem que estar nesse programa de controle médico. Só para falar para vocês também, quando a gente passa em concurso, a gente tem que ir lá no psiquiatra, fazer um exame psiquiátrico e apresentar no setor de RH do IF. Não só do IF, mas para qualquer pessoa que passa no concurso. A gente tem que fazer exame de vários itens, agora não me lembro. O que mais me marcou foi do psiquiatra. Você tem que fazer esse exame de psiquiatra para dizer que você está nas suas saúdes mentais, né? E apresenta todos esses documentos. É um chulhamaço de exames médicos que a gente tem que apresentar. E quem que inventou tudo isso? A tal da norma, né, gente? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador, um colaborador nosso aqui da construção civil, ele está muito exposto à sílica, que é o material que fica exposto no ar, partículas, né? E muito exposto a ruídos. Como que acontece tudo isso? Primeiro passo,
antecipação e reconhecimento de identificação dos riscos. A pessoa está lá, ela vai comunicar para a CIPA e o pessoal da CIPA vai lá para identificar esse problema. O passo 2, ou você vai eliminar, ou você vai substituir, ou ele vai usar novos equipamentos, ou vai mudar ali o transporte dessa sílica, né? Se não der tudo isso, dentre outras coisas que pode causar os problemas respiratórios, como que se pode abreviar tudo isso, fazer tudo isso? Pode-se, o problema é que ele vai reduzir a audição dele, né? E como que pode fazer isso? Ele vai ter que estar sempre, vai que entra essa comissão, esse programa. Ele vai ter mais DDR, ele vai ter mais acompanhamento, ver se ele está usando o protetor dele tá bom, vai ter que ter aqueles mais fortes ainda, na questão do ruído, a posição dele na obra. Aí entra todos esses programas de controle. E quem que faz tudo isso? Quem aborda tudo isso? Gente, o médico de segurança do trabalho. Vocês sabiam que tem também uma especialização para médico de segurança do trabalho? É assim como tem para engenharia de segurança do trabalho, gente. Assim como tem para técnico de segurança do trabalho. Então, o médico de segurança do trabalho, ele fica o dia inteiro só canetando. Vai lá, ele faz todo... tem uns que eu já fui, que a gente teve que dar uns pulos, teve que fazer uns movimentos, ver se você está conseguindo fazer os movimentos, agachar, subir, levantar, né? Só não pediu para dançar, o resto ele pediu. Esse é o médico de segurança do trabalho que tem que fazer parte da PCMSO. Tá bom, gente? Continuando aqui para terminar nossa aula, o que eu já falei, os exames, está aqui, né, nesse cidadão. Quais são os exames? De audiometria, espirometria, aí uma coisa mais específica, tá? Que daí vai ser feito quando ele voltar das férias, depois de 1 ano, de 6 meses, comparar o exame anterior com o atual para ver se está bom. No demissional também, né? Porque ele pode depois até, inclusive, processar a firma, né? Que ele saiu de lá com esses problemas. Eu conheço muita gente aí, eu conheço muitos pedreiros, né? Que tem problema de coluna, tem problema de postura, tem problema de hérnia no joelho, porque eles carregam muito peso, né? E eles abusam. Então, tem ainda os exames que é o de retorno ao trabalho, que eu falei para vocês. Gente, terminou os slides. Vamos voltar aqui com vocês. Gente, então é isso, tá? Tem muita coisa para ver. Hoje a gente viu o CIPA, a gente viu os mapas de risco, a gente viu a SESMET, problemas de saúde. O que eu estou trazendo para vocês das normas é as coisas assim mais importantes e mais relevantes mesmo, que é o que todo mundo deve saber. Por quê? Porque isso trata para todos os ambientes de trabalho. Então, por exemplo, você está trabalhando, vamos dar um exemplo aqui, você está trabalhando num escritório grande de contabilidade. Tem escritório aí grande de contabilidade aqui em Campo Grande que eu conheço. Tem mais de, aquele acho que tinha 20 e poucos funcionários, tá? Então, lá também você deve aplicar tudo isso, essas normas de segurança do trabalho. Então, por isso que tem a psicologia do trabalho, né? Então, todas essas profissões, médico do trabalho, psicólogo do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, o que mais? Também tem arquiteto do trabalho, tem essa área. O que mais, gente? E lembrando que você tem que fazer a especialização para assinar. Então, para mim, assinar uma CIPA, assinar um laudo, assinar um SESMET, fazer parte de compor e fazer essa gestão, eu tenho que ter essa especialização.